Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer-lhe a sua intervenção inicial, Sr. Ministro, apesar de algumas incongruências que irei naturalmente ainda me versar sobre elas. Eu gostaria de pedir-lhe, numa primeira fase, um comentário à reação desta manhã da Unidade Técnica de Apoio Orçamental sobre o aumento das despesas de pessoal em 3,6%, relativamente ao mês homólogo de janeiro e fevereiro de 2016, aquilo que se vê é aqui uma derrapagem de 3,6% que convém explicar aos portugueses. Aquilo que os portugueses estavam a contar do decorrer da discussão do Orçamento de Estado, e que o Sr. Ministro assumiu e este Governo assumiu, é que iria haver um aumento de 0,9% das despesas com pessoal. Na execução orçamental de janeiro e fevereiro já refletimos que já se reflete um aumento de 3,6%. Portanto, convém que o Sr. Ministro explique aos portugueses que opções é que estão a ser tomadas e que eventualmente não tenham sido bem explicadas. Naturalmente que estes números e esta chamada de atenção da Unidade Técnica de Apoio Orçamental certamente não cai no otimismo que o Sr. Ministro gostaria de ter ou que acompanhasse eventualmente as sondagens que o Partido Socialista tem encomendado. E por isso é este o sítio certo para que o senhor possa explicar. Relativamente às matérias e alguma tranquilidade que parece que tentou passar no seu discurso, nós percebemos que há aqui matérias fulcrais, como referiu, como o caso da integração dos trabalhadores precários e do descongelamento das carreiras, que desde sempre, desde o início deste Governo, tem sido apanhado de uma forma assustadora no oportunismo político que o Governo tem manifestado querer trabalhar esta matéria dos direitos dos trabalhadores e da melhoria das suas condições de trabalho, naturalmente aliada à sobrevivência do Bloco de Esquerda e do PCP, que assim também exigem. Isto não é o PSD que diz. O PSD diz, mas lá fora a agitação e a desconfiança também é sentida pelos sindicatos. Percebemos, talvez com alguma intenção, que o Sr. Ministro não se referiu, como se os Srs. Deputados estiveram atentos, à reunião que ocorreu ontem, 4 de abril, com os sindicatos. Referiu-se apenas à do dia 13 de fevereiro. Talvez a reunião que tivesse acontecido ontem não venha muito oportuna aqui à reunião para ser lembrada pelo Sr. Ministro, mas cabe a nós lembrar que ela ocorreu e que houve reações. Os sindicatos, relativamente à matéria do descongelamento das progressões nas carreiras, alguns até acusaram de farsa. Dizem que isto não passa de uma farsa. Outros até disseram, e a Sra. Secretária de Estado levou a cabo a reunião, que isto é um faz de conta na negociação. E o que é certo é que todos sabem como é que vai acontecer o descongelamento das carreiras e das progressões, como é que vai acontecer o combate à precariedade, mas os sindicatos parece, pelo menos, que não estão a ser devidamente envolvidos neste processo. O Sr. Ministro fala do combate à precariedade, diz que não vai haver concurso público. Os sindicatos nada sabem sobre isto. O Sr. Ministro Vieira da Silva também diz, aliás, o Sr. Ministro também aqui referiu, que ia ser entregue uma proposta de lei ao Governo no primeiro trimestre de 2017. Ó, Sr. Ministro, em que trimestre é que o senhor está? Eu estou no segundo trimestre de 2017. O senhor refere que vai prestar contas ao Parlamento com uma proposta de lei sobre a matéria da regularização dos vínculos precários dos trabalhadores do Estado no primeiro trimestre de 2017. Isto é logo um incumprimento e um grande falhanço do Governo. Mais uma vez, não está a cumprir os prazos. Por isso, Sr. Ministro, os sindicatos têm razão. Quando saem de uma reunião, não se ria, Sra. Deputada, é que eu também lhe vou dizer, olha, o PCP,
Sr. Presidente, eu tenho que ter condições para continuar porque o meu tempo está a passar. Sra. Deputada Rita Rato, deixe-me dizer, sabe que o PCP é realmente um grande defensor dos sindicatos, mas não é de todos os sindicatos. O PCP é um grande defensor dos trabalhadores, mas não é de todos, Sra. Deputada. Percebe? Portanto, é só para lhe dar resposta para ver se a tranquilizo para voltar aqui ao Sr. Ministro. E depois dizer-lhe, Sr. Ministro, que da nossa parte, da parte do PSD, o PSD entende que houve uma total desautorização relativamente à sua competência e à competência da Sra. Secretária de Estado nesta matéria do combate à precariedade. A que propósito, Sr. Ministro, é que numa matéria de responsabilidade funcional e orgânica, como é o caso do emprego público, no Ministério das Finanças, vem agora o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social falar na integração dos trabalhadores precários do Estado? O senhor não se sente desautorizado? Não se sente secundarizado? Não se sente desrespeitado? Mas vamos ter que, provavelmente, ter em conta, nesta comissão parlamentar, começar a chamar o senhor Ministro Vieira da Silva para estar ao seu lado, para falar das matérias da precariedade e da integração dos precários no Estado. Aliás, notamos que na reunião com da Sra. Secretária de Estado com os sindicatos, que o Sr. Secretário de Estado do Emprego devia estar ao seu lado e não esteve. Isto é um desrespeito pelos sindicatos, que sabem que a tutela que tem esta matéria do combate à precariedade e da regularização dos vínculos precários é o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. O Sr. Ministro terá a oportunidade de me dar aqui algum esclarecimento sobre esta matéria e realmente decidir se vai optar por seguir a lógica do Bloco de Esquerda e do PCP de querer silenciar o diálogo social ou se vai começar a envolver os trabalhadores nesta matéria. Porque nesta matéria do combate à precariedade, depois de o primeiro diagnóstico nada ter servido, o primeiro diagnóstico, Sr. Ministro, vai ser agora recuperado o seu falhanço pelas comissões de avaliação que o Sr. Ministro criou. Porque, quando ouvimos a entrevista do Primeiro-Ministro ontem à TSF sobre a precariedade, nós sabemos que não se sabe quantos são os precários, não se sabe qual é o limite de precários a admitir e agora sim parece que vamos passar para uma nova fase, que é a fase das comissões de avaliação. O tempo vai passando, este governo vai conseguindo gerir aqui um calendário político com um oportunismo político extraordinário, fazendo com que os timings caiam em verdadeira campanha eleitoral autárquica, que até consigam se alargar para a campanha legislativa e, portanto, isto não parece adequado, nem parece ser uma atitude responsável para tratar esta matéria extremamente importante para o país e que exclusivamente diz respeito aos trabalhadores da administração pública. Também não se sabe sobre os compromissos que o senhor tem assumido com Bruxelas em matéria de rácio no emprego público, se aqui está contabilizado ou não a integração dos precários. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostava de lhe perguntar ainda sobre o descongelamento das progressões das carreiras, como é que o Sr. Ministro vai arrancar com este modelo? Da reunião com os sindicatos ontem, à qual o senhor não se quer-se referir apenas a 13 de fevereiro, mas também é normal, porque o Sr. Ministro ainda está no primeiro trimestre de 2017. Portanto, se ainda está no primeiro trimestre de 2017, ainda não se podia ter referido à reunião que ocorreu ontem. Se vai arrancar, então, para o descongelamento das carreiras com o mesmo modelo, se vai iniciar um estudo, parece que sim, que durante o mês de abril vai solicitar aos dirigentes da administração pública que identifiquem os trabalhadores que estão em condições de ver a sua carreira descongelada. Não sei se é verdade, se não... Eu peço que conclua, que já ultrapassou bastante o seu tempo. Presidente, vou concluir. Gostaria também de saber, quando se refere ao gradualismo no descongelamento, o que é que significa este gradualismo? Depois gostava também de saber, relativamente a pagamento de retroativos, se vai pagar retroativos aos trabalhadores ou se não.
E, portanto, gostaríamos que esclarecesse. Tenho que terminar. Vou terminar, Sr. Presidente. Relativamente aos trabalhadores que vão ser abrangidos por este descongelamento, gostava também de saber se isto vai ser para todos ou se vai ser para alguns, se há trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. Gostaria apenas de lembrar-lhe, Sr. Ministro, o PSD deixou-lhe um legado extremamente positivo ao país. É verdade, não se ria, Sra. Deputada Wanda Guimarães. A senhora sabe, se tem o país numa verdadeira rampa de crescimento económico, é preciso aproveitar, é preciso honrar o legado que o anterior governo deixou e o esforço que os portugueses também aqui incutiram. Se o país está a crescer, se temos um aumento da taxa de natalidade, se temos uma melhoria da taxa de desemprego, o Sr. Ministro não se pode distrair, porque este panorama, Sr. Ministro, nós já o tivemos em 2009, 2010 e o país afundou-se. Não queremos que isso volte a acontecer e por isso exigimos as explicações do Sr. Ministro nesta primeira ronda do PSD. Muito obrigada. O Sr. Ministro tem palavra para